pessoinhas. Mano, é muito esquisito, tá? Tá gravando isso aqui. Mas ok, né? Eu vou pedir pra vocês, amores da minha vida, ignorarem os barulhos do fundo, porque... Ai, o pessoal quer passar de moto aqui, entendeu? Rua sem saída, o pessoal quer passar de moto. Então, a gente vai primeiro falar sobre a prova de fisiologia respiratória, tá? Aí eu acho que depois eu vou gravar um vídeo sobre... Qual que é o nome? Sobre a patologia, só que eu vou fazer sobre os distúrbios circulatórios. Acho que bem depois, logo depois desse. Aí amanhã eu posto sobre inflamação. Então, primeiro, né? Quais são as funções? Ah, esqueci de falar. Eu vou usar o meu resumo e os slides da professora também. Porque tem coisa que eu anotei em cima do slide que não tá aqui. E é isso aí. Primeiro, quais são as principais funções, né, do sistema respiratório? A primeira é óbvio, respirar, né? Realiza a troca de gases, ou seja, ele vai captar o oxigênio do ambiente e vai liberar o CO2 que as células produzem, beleza? 2, vai regular o pH sanguíneo, isso aí a gente vai ver na hora que eu mostrar pra vocês a parte da continha lá, que a professora mostrou pra nós, essa continha aqui, na hora que eu mostrar essa conta aqui, a gente vê melhor essa bomba aí. 3, vai participar da fonação, porque, né, nós é fono, a gente tem que saber disso. 4, olfato, o óbvio, porque a gente tem nariz e células respiratórias. E 5, defesa imunológica. Por quê? Não lembro também, mas a gente pode ver depois. A anatomia dele, a gente tem 2 tipos de zona. A gente tem a zona condutora, que é composta pelo nariz, a faringe, laringe, todos aqueles mecanismos da respiração para levar o ar que a gente pega do meio ambiente para o nosso pulmão. Então, ok? Então, assim, a gente vai do nariz até os brônquios. E qual que é a função da zona condutora? Aquecer, umidificar e filtrar o ar. Suave? Aquecer, umidificar e filtrar o ar. Quem filtra o ar são as células caliciformes, porque... Histologia, tá, pessoal? Eu vou precisar que vocês usem a histologia que a gente aprendeu com a Valéria. As células caliciformes, elas são células secretoras de muco. Não tem sido não. São só células secretoras de muco. Então, vai vir o ar bonitinho aqui, entendeu? E as células vai pegar todas as partículas do ar que veio, que é ruim. E ela vai reter essas partículas, e aí o ar vai bonitinho pro nosso pulmão. Beleza? E a gente tem a zona respiratória, que é a parte onde vai acontecer a troca gasosa, né? Então, a gente tem os brônquios respiratórios, ductos alveolares e os alvéolos, né? Como eu anotei aqui. Ventilação pulmonar. A gente tem 2 mecanismos. A gente tem a inspiração e a parte da expiração. A inspiração é quando a gente deixa o ar entrar. Quando a gente inspira, né? Faz assim, ó. Pronto, isso é a inspiração. Então, o que acontece na inspiração? A gente tem a expansão da caixa torácica, né, que ela se expande para cima e para os lados também. Com isso, a gente tem a maior capacitação dos pulmões. Então, os pulmões, eles se inflam mais. A gente tem mais espaço para os pulmões se inflarem. E aí, isso vai reduzir a pressão do meio externo. Então, a gente vai reduzir a pressão da caixa torácica. Então, aqui a gente tem o nosso pulmãozinho bonitinho. Parece um rim, né? A gente tem o nosso pulmão aqui. E aqui a gente tem a nossa caixa torácica. Quando a gente inspira, né? O nosso pulmão, ele cabe mais ar. E aí, a pressão aqui, desse lado aqui, ela é menor do que a daqui, que é maior. Porque ele expandiu, ele tá, né, o pulmão aumentou de tamanho, velho. E aí, com essa diferença de pressão, é o que faz o ar entrar. E isso é aquela bomba que a professora fala toda aula, da porra do gradiente. Então, o gradiente é isso, é a diferença de um meio externo para o meio interno. Então, é isso aí, é a diferença de pressão. E aí a gente tem a expiração, que é a saída do ar, quando a gente joga o ar para fora. Então, quando a gente tem a expiração, a gente tem a redução do tamanho da caixa torácica e o abaixamento das costelas. Porque as costelas, eu acho que eu nem falei, quando a gente inspira, a gente abre a caixa torácica e as costelas se levantam, né? Para permitir exatamente o que eu falei para vocês da capacitação do pulmão, certo? Então, esse levantamento das costelas faz o pulmão ter mais para onde se expandir. E aqui acontece ao contrário da inspiração, né? Que aqui a gente vai ter a maior capacitação dos pulmões,
na expiração, a gente vai ter a menor capacidade dos pulmões. Ou seja, a gente vai soltar o ar assim, ó. Então, quando a gente solta o ar, deixa eu fazer uma caixinha bonitinha. Ixi, nem foi. Quando a gente solta o ar, a pressão aqui fora, ela está maior do que a pressão aqui dentro, porque o pulmão ele tá menor. Então, se o pulmão tá menor, né, ele vai, o gradiente ele vai de onde tem. Ixi, mosquei. Mas, gente, a pressão tá diferente. A pressão é diferente no pulmão, quando tá na expiração, é diferente. Então, a pressão aqui dentro é menor do que a pressão aqui fora. Suave? A pressão acho que é isso aí. E aí, a gente sabe que, né, como a professora falou na última aula, que isso aqui eu acho zoado ela ter falado na última aula, ela pode ter falado na primeira. A gente vai ter o controle do sistema nervoso, né? Não principalmente, mas o controle do sistema nervoso central, né? O que ele vai fazer? A nossa parte de respiração automática, né? Que é quando a gente não precisa forçar para respirar, porque agora você tá respirando pensando, porque eu falei para você, entendeu? Disso aí. Então você tá pensando na sua respiração. Quando a gente faz a respiração involuntária, inconsciente, automática, quem comanda isso é o centro respiratório, que ele tá no bulbo, entendeu? Lembra? Neuroanatomia? Pois é. O centro respiratório se encontra no bulbo. O bulbo faz parte do tronco cefálico. Então, é bom vocês já sabem, né? Vocês são fodas também. Aqui, os músculos respiratórios vão favorecer a respiração mesmo com a ação do sistema nervoso. Então, a gente não precisa apenas do sistema nervoso para respirar, né? A gente precisa dele, mas a gente precisa também dos músculos, porque vocês concordam que se a gente tiver só a ação do sistema nervoso e os músculos eles não contraírem, a nossa caixa torácica ela não vai expandir. Então, se a nossa caixa torácica ela não se expande, porque os músculos não vão estar ajudando, a gente não vai ter aquela diferença de pressão para o ar poder entrar, certo? Acho que deu para entender, né? Então, a gente precisa dos músculos respiratórios. E quais são os músculos respiratórios, Ana Clara? Da inspiração, a gente tem o clássico, né? O diafragma, que ele vai separar o tórax do abdômen, a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ele vai elevar as costelas, ele vai expandir, ele faz tudo, mano. Ele expande a caixa torácica, ele eleva as costelas e ele aumenta a capacidade pulmonar. Por quê, Ana Clara? Porque ele vai abrir a caixa torácica, entendeu? Então, se ele abre a caixa torácica, ele aumenta a capacidade pulmonar. Ou seja, o pulmão consegue reter mais ar dentro dele, né? Mais respiração, né? Vamos falar assim. O segundo é o intercostal externo. Ele vai elevar as costelas e vai expandir a caixa torácica. Então, ele é meio que um ajudante. Ele é o secretário, não. Ele é o auxiliar desse aqui, ó. Entendeu? Eles trabalham juntinhos. E a gente tem esses dois aqui. O escaleno e o esternocleidomastoide, que a Letícia ama esse músculo aqui, né? Bonitinho demais. Eles são músculos acessórios, então eles vão ajudar, mas eles vão fazer basicamente a mesma coisa, né? Elevar as costelas e expandir a caixa torácica. Mas o escaleno, ele vai expandir apenas as duas primeiras costelas, entendeu? Ele expande as primeiras duas e aí o intercostal externo, o diafragma e o esternocleidomastoide vai fazer esse papel de expandir mais a caixa torácica e levantar as costelas, beleza? Na expiração, quais são os músculos que a gente tem? A gente tem o intercostal interno. Ana Clara, mas você falou que ele é o da inspiração. Não, esse aqui é o da expiração. O da inspiração é o externo. Eu pensei em bolar um mecanismo, mas tipo assim, não tem como. Porque eu ia pegar o inspiração e logar com externo, né? Mas não dá certo, né? Enfim, não sei se vocês entenderem não. Então, o intercostal interno, ele vai retrair a caixa torácica, porque a gente vai estar no momento de expiração, ou seja, soltando o ar que a gente inspirou. E aí vai aumentar a pressão. Aumentar a pressão da onde, Ana Clara? Do pulmão, pessoal. Então, ele vai aumentar a pressão do pulmão porque ele tá cheio de ar, entendeu? Segundo, a gente tem o peitoral maior e o transverso. Isso aqui é tudo ladainha, entendeu? Porque isso aqui é tudo os músculos acessórios. Eles fazem a mesma coisa. Só que a diferença é porque esse aqui retrai a caixa torácica e esse aqui abaixa a costela. É a mesma coisa. Vai tudo favorecer o gradiente, entendeu? Todos esses músculos aqui, eles vão apenas fazer com que a vida aconteça. Que o ar que você respira entre dentro dos seus pulmões. Não tem muita importância a gente saber. Mas, né?
a gente sabe que eles estão aqui e eles são músculos meio que acessórios, principalmente esse daqui, ó. E aí a gente tem, né, o principal, não sei se seria principal, o pulmão, né? Os pulmões, eles são revestidos pela pleura. A pleura, qual que é a função da pleura? Evitar o atrito com as costelas, né? Porque as costelas são tem pontinhas assim, e aí o nosso pulmão tá aqui. Se não tiver nenhuma camada aqui, essa pontinha dessa costela vai furar o pulmão. Se fura o pulmão, a gente tem a diminuição da pressão intrapulmonar e aí a respiração não ocorre do jeito que tem que acontecer. Então, a pleura, ela vai revestir o pulmão. E 2, vai manter os pulmões na parede torácica, porque tem a pressão negativa. A pleura era tipo, ela não tem, tipo assim, ela é neutra, sabe? Ela não tem nem pressão positiva, nem pressão negativa. Ela tá ali e ela é importante. Apenas isso. E a gente tem os alvéolos, né? Os alvéolos, eles fazem parte daquela zona respiratória que eu falei pra vocês, que é aí que começa, né? Então, os alvéolos, eles são bolsas de ar localizadas nos fins dos bronquíolos. Até coloquei uma imagem aqui. Cadê? Alvéolos. Isso aqui são os alvéolos, pessoal. Esses aqui são os alvéolos. Eu não sei porque meu teclado tá mostrando aqui, não. Mas tá bom. Oxe, caralho. Os alvéolos são isso aqui. Então, eles são bolsinhas de ar. Cada negocinho disso aqui é um alvéolo. Alvéolo, 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 alvéolo. Cada negocinho é os alvéolos. E vocês estão vendo que esses alvéolos, eles têm isso aqui em volta? Isso aqui são capilares, tá? Isso aqui é importante vocês saberem que nos alvéolos, nessa estrutura alvéolo aqui, nesse conjunto de alvéolos, a gente tem os capilares, tá? É importante a gente saber isso aqui, porque vocês entendendo que tem isso aqui, vocês vão entender como que acontece as trocas gasosas. Então, a gente tem os alvéolos, né, amiguinhas? Os alvéolos, eles vão ser a principal parte que vai realizar a troca gasosa. Porque, como eu mostrei pra vocês aqui, tem os capilares. E esses capilares aqui que vão transportar a hemácia e voltar a hemácia, sabe? Então, isso aqui faz a troca gasosa. Os alvéolos com os capilares. Alvéolo sozinho não faz nada. Capilar sozinho não faz nada. Tem que ser os dois juntinhos. E aí, a gente tem 3 tipos celulares nos alvéolos, né? A gente tem os pneumócitos, que eles podem ser divididos entre 1 e 2. Tipo 1 e tipo 2. Eu acho que eu vou começar primeiro explicando o tipo 1, porque o tipo 1 ele é mais fácil de você visualizar. Então, o tipo 1, ele vai participar no processo de hematose. O processo de hematose é esse processo de oxigenação do sangue. Então, a gente tem aqui um alvéolo, certo? E aí, nesse alvéolo, a gente tem células, tá vendo? Células que revestem esse alvéolo. Aqui dentro tem ar, tá? Então, aqui dentro a gente tem várias celulinhas, como se fosse... Nossa, esqueci o nome. Tecido epitélio. É como se fosse um epitélio, tá? Que vai revestir essa cavidade aqui que tem ar, esse alvéolo. E aí, por que eles têm participação direta no processo de hematose? Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente tem os vasos sanguíneos aqui? Então, os pneumócitos tipo 1, eles compõem essa parede aqui, ó. Por isso que eles fazem a hematose. Porque eles são essa parede aqui. Entendeu? Sem eles, a gente não conseguiria ter trocas gasosas. Porque eles não iam estar aqui. Beleza? E aí, a gente tem isso aqui. Então, isso aqui é um alvéolo. Isso aqui são os pneumócitos tipo 1. Eles só compõem a parede do alvéolo e fazem a troca gasosa. E dentro a gente tem ar, tá? Então, é uma bola de ar. É uma bexiga, beleza? E a gente tem o mais legal. Porque pra mim, tudo que tem química é legal. Tudo faz sentido na minha cabeça. Os pneumócitos tipo 2, eles... Mano, não sei, eu tô meio confusa aqui. Eu tô com medo de não tá saindo áudio. Os pneumócitos tipo 2, eles vão produzir o surfactante. O que é o... Peraí, eu vou voltar o desenho aqui. Só pra eu desenhar aqui onde estão os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2, eles estariam tipo aqui, ó. Entendeu? Eles não estão dentro... Quando eu vi, né, eles não estavam dentro do alvéolo, mas eles se encontram meio pra fora. Então, isso aqui são pneumócitos tipo 2. O que eles vão fazer? Produzir o surfactante. Que a Letícia, ela falou uma vez na aula. E aí, eu não lembrava dessa palavra. E depois que ela falou, eu comecei a lembrar dessa palavra.
Ixi, brisa de Ana Clara, né? Eu nem precisava ter falado isso. E aí, os pneumócitos tipo 2, eles vão produzir o surfactante, né? O que é o surfactante? O surfactante, ele vai reduzir, ele é um líquido, né? Que ele reduz a tensão superficial, né? Dos alvéolos. Então, vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente tem duas zonas? A zona condutora e a zona respiratória? Na zona condutora, eu falei isso aqui, ó. Ele aquece, umidifica o ar. Se ele umidifica o ar, o que tem a entrada? H2O, água. Então, se entra água, entra água também nos nossos alvéolos. Mano, eu tô com uma dor nas costas que eu preciso encostar, né? Mas, ai meu Deus do céu, que agonia, tá doendo muito. Então aqui, eles vão reduzir a tensão superficial. O que é tensão superficial? Eu vou tentar explicar sem ficar chato, entendeu? Porque eu tenho medo disso aí. Então, a tensão superficial é a força que as moléculas de água, elas exercem umas sobre as outras. Então, eu tava explicando pra Sandra hoje. Como eu falei ali em cima, né? A nossa zona respiratória, ela vai umidificar o ar. Então, se ela umidificar, a gente tem a entrada de H2O dentro dos alvéolos. Só que não aqui dentro, né? Porque aqui dentro tem o quê? Ar. Aqui dentro, a gente tem os pneumócitos tipo 2. E compondo essa parede aqui, a gente tem os pneumócitos tipo 1. Aqui a gente tem pneumócito tipo 2. E aí, eu acho que eu nem falei ainda do outro. Aqui a gente tem ar. E aí, a água, ela vai vir, só que ela vai ficar na parede do alvéolo. Se ela ficar na parede do alvéolo, ela fica onde? Nos pneumócitos tipo 1. Perto dos pneumócitos tipo 1. Beleza? Por que tem água aqui mesmo? Porque a zona respiratória, ela vai umidificar o ar. A água, resgatem isso da escola. A água, ela faz ligação de hidrogênio, né? Ou seja, o que é a ligação de hidrogênio? É uma interação que tem entre moléculas que tem flúor, oxigênio e nitrogênio, beleza? E esse componente aqui, esse FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, eles vão ter muita afinidade por hidrogênio, ok? Então aqui, qual molécula do FON a gente tem no H2O? A gente tem o oxigênio. Então, se a gente tem o oxigênio, vocês concordam que se essa molécula de água aqui estiver próxima dessa molécula de água aqui, esse hidrogênio vai querer se atrair nesse aqui? Pois é, vocês concordam. Então, o que vai acontecer? Essas duas moléculas de água vão ter a tendência de ficar juntas, porque esse hidrogênio aqui e esse oxigênio se amam demais. Então, o que pode acontecer? Essa parede e essa parede aqui se juntarem. Entendeu? Então, esse alvéolo pode colabar, porque essa água desse lado e essa água desse lado querem ficar juntas. Então, o que pode acontecer? Colabamento do nosso alvéolo. E aí que entra o surfactante, né? O surfactante, ele vai reduzir a tensão superficial. Ele vai fazer com que essas moléculas de água aqui não se interajam, entendeu? Não vai se amar aqui vocês, não. Ele é um empata-foda, né? Então, aqui a gente vai ter o surfactante aqui no alvéolo aqui. Então, se o surfactante tá aqui, ele vai impedir que a água se junte na outra água que dá da outra parede, né? Isso é a tensão superficial, beleza? Eu vou deixar esse desenho aqui que eu achei que ficou bonitinho. Beleza, ele vai fazer isso aí. E aqui foi o que eu falei, né? Ele faz a força... O surfactante, ele vai fazer os alvéolos não se colabarem, ou seja, não virarem um papel, né? E é isso aí que ele vai fazer. Essa é a função dele. E aí a gente tem os macrófagos alveolares. Os macrófagos alveolares, eles são... Sabe macrófago de patologia? Esse mesmo macrófago. Ele vai ficar aqui, ó, em volta do alvéolo. Mas qual que é a função do alvéolo mesmo? Que a gente aprendeu em patologia? O macrófago, ele fagocita coisa. Ana Clara, mas qual que é o sentido de ter macrófago em volta do alvéolo se
no alvéolo tem que ter troca gasosa? Isso aí, você já respondeu sua pergunta. Se entrar qualquer substância aqui, que chegar perto do alvéolo, o que o macrófago vai fazer? Papar essa substância. Então, vai chegar aqui isso aqui é asterisco. Esse macrófago vai fazer o quê? Ele vai papar esse negocinho. Oxe, tô tentando desenhar aqui, não tô conseguindo. Ele vai papar isso aí. E o asterisco vai ficar dentro do macrófago. Beleza, meus amores? É isso aí. Essa é a função do macrófago, dos macrófagos alveolares. Agora, os transportes de gases. Isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui é fisiologia respiratória. Deixa eu só... eu não queria apagar esse desenho aqui. Vai ficar aí. Transportes de gases, né? Primeiro a gente vai falar do oxigênio. Quais são os dois gases que vai ser transportados na nossa corrente sanguínea? O oxigênio e o CO2, ok? Então, oxigênio e CO2 vão ser transportados na nossa corrente sanguínea. Então, agora a gente vai falar de quem? Do oxigênio. O oxigênio, ele vai correr no plasma, mas ele pode andar no plasma e a corrente sanguínea, tá? Então, ele pode andar na nossa corrente sanguínea solto, só molécula de oxigênio aqui, ou ele pode entrar dentro de uma hemácia, o que é mais benéfico para ele, entendeu? Porque o oxigênio, ele tem pouca afinidade com sangue, ele não gosta de água. Então, a gente viu isso em endócrino, que quando a gente tem uma substância que ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água, a gente vai ter alguma proteína que vai carregar ela. Qual que vai ser a proteína que vai carregar o nosso oxigênio? A hemoglobina, que está dentro da hemácia. Não sei escrever não. Hemo, só. A hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. Então, o oxigênio ele pode ser transportado livre aqui, mas a maior parte dele está dentro da hemácia, porque é melhor para ele, sabe? Beleza. E como que vai acontecer? Quando a gente inspira, né? Quando a gente inspira, a gente tem um aumento da caixa torácica, o levantamento das costelas. O que vai acontecer? Entra oxigênio nos nossos alvéolos. E qual que é a função? Por que tem que entrar o oxigênio nos nossos alvéolos? Porque a gente vai precisar manter os nossos tecidos, nossos órgãos vivos, entendeu? Então, o oxigênio, ele entra para manter o nosso tecido vivo. Essa é a função do oxigênio. A química é linda demais, entendeu? Então, o oxigênio, ele vai entrar no nosso corpo para reabastecer as nossas células, nossos órgãos, ok? Então, eu vou ler aqui o que está escrito, porque eu acho que dá para entender, tá? O oxigênio vai correr no plasma, ele atravessa a barreira alvéolo-capilar por difusão. O que é a barreira alvéolo-capilar? É o espaço entre o alvéolo e o capilar. Então, tem meio que poros, né? Mas não é poros a palavra zero, mas tem coisinhas que permitem que o oxigênio ele saia aqui, dessa parede do alvéolo que é composta por quê? Pneumócitos tipo 1, e ele entre no capilar, tá? Então é isso. Isso é a barreira alvéolo-capilar. É a passagem, tá? É o espacinho que tem entre o alvéolo e o capilar, beleza? Por difusão, né? A difusão, ela é consequência do gradiente. Então, o gradiente é a diferença de pressão, tá? Então, aqui a gente tem a nossa caixa torácica, aqui tem o pulmão, tá? Se aqui a pressão tá maior e aqui tá menor, o oxigênio tende a entrar. O gradiente é isso aqui, a diferença de pressão. Mas a difusão é a entrada, entendeu? Então, se a gente tem gradiente, a gente tem difusão. Se a gente não tem gradiente, não tem como ter difusão. Porque a difusão só vai acontecer pelo gradiente. Ou seja, a difusão só acontece quando a gente tem diferença de pressão. Beleza, meus amores da minha vida, razões do meu viver, belezas tropicais. E aqui, isso aqui, eu vou pedir pra vocês ignorarem agora, porque isso aqui foi só porque eu gosto, mas não precisa não. E aqui foi o que eu falei pra vocês, né? O oxigênio, ele pode ir solto no plasma ou acompanhado por hemoglobina. Por que ele pode ir acompanhado por hemoglobina? Porque ele não gosta
ele não gosta de meio aquoso. Mas alguns deles vão, né? Porque eles só seguem o bonde. Mas eles vão sempre ser, a maioria das vezes, sempre ser acompanhados pela hemácia. E, Ana Clara, mas você falou que ele é acompanhado pela hemoglobina e não pela hemácia. Sim, mas a hemoglobina está dentro da hemácia. Entendeu? A hemoglobina está dentro da hemácia. E é isso aí, eu acho. E quando a hemácia, ela tem oxigênio, então eu vou redesenhar uma hemácia aqui pra vocês, bonitinha. Quando a hemácia, ela tem oxigênio, a hemácia, ela possui 4 sítios de ligação. Ou seja, só cabem 4 oxigênios. Não sei se são 4 oxigênios ou são 4 moléculas de oxigênio. Mas eu vou chutar 4 oxigênios. Então, entra um oxigênio, outro oxigênio, outro oxigênio, outro oxigênio. Se outro oxigênio quiser entrar aqui, ele não vai conseguir, porque os quatro espacinhos para oxigênios que tem dentro da hemácia já estão preenchidos. E aí, esse oxigênio, ele se prende dentro da hemácia num compartimento que é o grupo M, né? Ai, não sabia que tinha barulhinho. Que gostosinho, nunca tinha reparado. Que é o grupo M. O grupo M, ele é composto por alguma coisa que eu esqueci o nome, prostaglandina, não sei, mais ferro. Mais ferro. Ok? Então, novamente, a gente tem hemácia, que ela vai estar dentro, a gente tem hemácia, que vai estar transportando oxigênio, mas esse oxigênio está sendo transportado pela hemoglobina, especialmente pelo grupo M, que é o grupo que tem ferro. Então, por isso que quando a gente tem anemia, quando uma pessoa ela tem anemia, né, que é deficiente de ferro, a pessoa pode ter uma hipóxia, né? Hipóxia é pouco oxigênio no sangue, a queda de oxigênio no tecido, no sangue, enfim. Então, se a gente tem uma diminuição de ferro, a gente vai ter uma diminuição de oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele entra grudado no ferro. Se a gente tem pouco ferro, não vai ter onde o oxigênio se ligar. Então, vai ter uma hipóxia, tá bom? Não é sempre, mas é a causa, né? É isso aí. Então, ai, gente, eu acho que vocês entenderam. E aí, isso aqui, esse grupo hemácia oxigênio é chamado de oxihemoglobina, tá? Que é o conjunto de uma hemácia com oxigênio, oxihemoglobina. Deixa eu arrumar minhas costas. Eu acho que eu vou, porque eu tô escrevendo isso aqui apoiado no meu travesseiro. Nossa, bem melhor, eu não pensei. Então eu vou, deixa eu só me arrumar, né? Então aqui, we have, oh my god, we have. Tá, isso aqui eu já expliquei. Isso aqui eu vou explicar depois na parte de transporte de CO2, ok? E aí, causas que a falha no transporte de oxigênio pode causar. Primeiro é hipóxia, né? Hipóxia é o quê? Pouco oxigênio nos tecidos. Então, quais são os fatores intrínsecos para ter hipóxia? Primeiro, redução da capacidade sanguínea em transportar oxigênio, ou seja, anemia. Por que tem anemia, Ana Clara? Vou esperar vocês responderem. A gente pode ter anemia, a gente pode ter hipóxia por anemia, porque vai ter deficiência de ferro. Se a gente tem deficiência de ferro, logo a gente vai ter uma deficiência de oxigênio, porque o oxigênio está ligado dentro da hemácia no ferro. Entendeu? Então, se tem pouco ferro, a gente tem pouco oxigênio também. Deixa eu só... Ai, gente, acabei de olhar aqui o WhatsApp aqui e eu tô com 4 inscritos. Ai, meu Deus do céu, vocês me amam demais, né? Então, voltando aqui ao raciocínio, é por isso que a gente pode tomar hipóxia por anemia, porque a gente tem deficiência de ferro e o oxigênio se liga no ferro, tá? E quais são os fatores extrínsecos, né? Primeiro, acho que eu só coloquei esse exemplo, mas em altitudes elevadas, esse exemplo a professora martelou na nossa cabeça e eu acho que vocês já entenderam, né? Mas eu vou explicar porque é o meu trabalho, tá? É o meu papel. Em altitudes elevadas, a pressão atmosférica e a pressão parcial do ar diminuem, mesmo com a mesma quantidade de oxigênio. Então, assim, a gente vai ter
um carinha que ele vai estar em cima do morro. Desce morro, sobe morro. Ele vai estar em cima do... Eu sou idiota. Ele vai estar em cima do morro. E aí, a altitude dele é muito maior. Vamos chutar... Deixa eu colocar esse mesmo exemplo aqui. Ah, não tem um exemplo de altitude, não. Mas vamos supor que a pressão que o ar tá fazendo sobre ele... Na verdade, eu vou explicar de novo, tá? A gente tem um cara que ele tá em cima do morro e a gente tem um indivíduo aqui, ó, que ele tá aqui no chão. Então, a diferença de pressão que vai estar sendo aplicada nesse cara é muito diferente da pressão desse cara aqui. Então, a pressão desse indivíduo aqui é maior. Se a pressão é maior, raciocínio, tá? Se aqui embaixo a pressão é maior, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter facilidade na respiração, porque o que faz a respiração não é a diferença de pressão. Então, se a pressão aqui fora tá alta e para inspirar, a gente precisa que a pressão de fora esteja alta para a nossa pressão pulmonar, pro oxigênio entrar dentro dos nossos pulmões, essa pessoa vai ter uma capacidade respiratória melhor, ela vai conseguir respirar melhor, porque a pressão aqui vai estar alta e a pressão nele vai estar baixa, e isso aí é o gradiente de pressão, entendeu? Esse é o gradiente. Então, pressão baixa, pressão alta. As moléculas da pressão alta vai em direção à pressão baixa. E aí, por isso que essa pessoa consegue respirar maior. Só que, nessa pessoa que tá bem aqui, bem em cima do morro aqui, a pressão é menor. A pressão é menor. Então, a pressão em altitudes muito acima do nível do mar, ela diminui. Só que, o que acontece, né? Ana Clara, mas você falou que a quantidade de oxigênio não muda. Exatamente, a quantidade de oxigênio não muda. Então, se aqui tem, 50 moléculas de O2, se aqui tem 50 moléculas de O2, mesmo com a pressão sendo menor, aqui a gente vai ter as mesmas 50 moléculas. Ué, Ana Clara, mas você falou que em altitude a pessoa não consegue respirar direito. Como que ela não consegue respirar direito? Se a gente tá vendo aqui claramente que tem 50 moléculas. As duas pessoas estão recebendo 50 moléculas de oxigênio. Por causa da pressão, meus amores, entendeu? Por causa da pressão. Se a pressão aqui tá mais baixa e a pressão pulmonar dessa pessoa tá baixa porque ela vai ter que inspirar, porque para inspirar o gradiente ele vai da pressão mais alta para a pressão mais baixa. Se as duas pressões aqui estão baixas dessa pessoa aqui, não tem como o ar entrar. Então ela vai ter uma hiperventilação. Ela vai respirar mais vezes. Ela vai fazer mais vezes, entendeu? Para poder conseguir captar esse oxigênio. Então aqui, se a pressão atmosférica tá baixa e a pressão pulmonar dele tá baixa, o que é normal na inspiração, que tem que ser na inspiração, a gente vai ter um problema respiratório não, mas a dificuldade desse indivíduo de respirar. Vai ter um problema no gradiente. O gradiente só não vai acontecer, tá? Porque as duas pressões estão baixas. Aqui acontece porque essa pressão aqui tá alta e essa pressão tá baixa. Aqui não acontece porque essa tá baixa e essa tá baixa também. Ok? E é isso aí. Então, em resumo, mesmo que a quantidade de oxigênio disponível para esses dois indivíduos aqui não mudem, a pressão altera. Se a pressão altera, tem diferença, tá? Na respiração. E aí a gente tem agora meu Deus do céu, o amor da minha vida. A gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Então, o dióxido de carbono, ele sai dos tecidos e vai para os alvéolos. Como? Por quê? De onde que vem esse dióxido de carbono? De onde vem o CO2? Por que ele vem? Eita. Porque a célula... isso aqui eu acho que é mais ou menos assim, né? Nós, seres humanos, nós inspiramos O2 e a gente elimina CO2. Células funcionam desse mesmo jeito, entendeu? Então, por isso que, para um tecido funcionar, o tecido precisa ter oxigênio, porque as células elas precisam de oxigênio para poder funcionar. Em consequência, se elas inspiram oxigênio, elas vão eliminar CO2, beleza? Então, é daí que sai o CO2
daqui, da nossa corrente sanguínea. Então, tá. O CO2, ele sai dos tecidos, então ele sai dessas células aqui, dessa célula de um tecido, e vai para os alvéolos. Ué, Ana Clara, mas como assim? Como que ele vai para os alvéolos? Ele vai por vias capilares, ele vai por meio de capilares, beleza? E aí, o CO2, ele é transportado na nossa corrente sanguínea de 3 formas diferentes. Primeiro, ele pode ser transportado no plasma. Então, a gente vai ter a nossa corrente sanguínea e vai ter o CO2 transportando livremente aqui na corrente sanguínea. A gente pode ter o CO2 sendo transportado dentro de uma hemácia. Então, a gente vai ter CO2 aqui, 4 sítios de ligação também, porque vocês lembram que eu falei para vocês que no transporte de oxigênio liga 4 oxigênio aqui? No de CO2 é exatamente a mesma coisa, liga 4 CO2 dentro de uma hemácia, tá bom? E a gente tem em forma de bicarbonato, que é HCO3-, tá? A maioria do CO2 vai estar sendo transportado em forma de bicarbonato, ok? Mas é importante vocês saberem que ele não é só transportado por forma de bicarbonato, ele é transportado por forma, né, dentro da hemoglobina também. Isso aqui é importante porque em caso de hipercapnia, que é o acúmulo de CO2 dentro do nosso sangue, acontece exatamente por isso aqui. Então, a hipercapnia é quando a gente tem as hemácias levando CO2. As hemácias, elas levam mais CO2 do que elas levam oxigênio. Então, aqui, a gente vai ter uma hemácia. Se o CO2 na nossa corrente sanguínea, ele tá mais alto do que o oxigênio, a hemácia, ela vai querer se ligar com o CO2 aqui. Aí, Ana Clara, mas tem oxigênio aqui para levar também. Problema. Tem mais CO2, problema. Então, a hipóxia é causada por causa disso também. Sabe? Quando a gente tem um aumento de CO2, que é a hipercapnia. Então, a hipercapnia, aumento de CO2, pode causar hipóxia. Tá bom? O que é hipóxia? Diminuição de oxigênio dentro de um tecido. Se a gente tem diminuição de oxigênio dentro de um tecido, a gente tem a morte daquele tecido. E o que causa a morte daquele tecido? Muito CO2. Tá bom? Meus lindos. Minhas belezas tropicais. Aqui. E agora a gente vai falar sobre o bicarbonato, né? Aqui eu tava falando sobre Aqui eu tava falando sobre o transporte de oxigênio. E agora a gente vai falar sobre o transporte do CO2, né? Que foi o que eu já expliquei aqui pra vocês. Bicarbonato, tá? Então, como eu falei pra vocês, o CO2, ele vem da expiração das células. Então, as células, elas comem... vamos fazer assim. As células, elas comem oxigênio e arrotam CO2. Beleza? Então, o bicarbonato, né? Ele vai ter a transformação feita dentro das hemácias. Por que ele vai se transformar dentro das hemácias? Porque é o que eu expliquei pra vocês. Porque a gente tem uma hemácia, a gente vai ter CO2 ligando nas hemácias. E aí, como a gente tem CO2 ligando aqui nas hemácias, então essa transformação para bicarbonato só pode ser feita dentro das hemácias. Não tem outro lugar para realizar essa transformação. Só pode ser transformado aqui dentro, tá bom? Então, como que vai acontecer? Né? Eu quero que vocês prestem atenção, porque essa fórmula aqui é muito importante, tá? Então, a gente tem o CO2 que veio da onde, Ana Clara? Ele veio do arroto das células, entendeu? Então, o CO2, ele veio da célula, mais H2O. E onde que tem H2O? Onde que tem água? De onde você tirou água? A água, ela tem na nossa corrente sanguínea. O nosso sangue é composto por água. Então, quando a gente tem o CO2 mais o H2O, e com o auxílio da anidrase, que é uma enzima, né? É uma enzima que ela acelera a reação química. Então, o que vai acontecer? CO2 mais H2O vai formar o ácido carbônico, tá? E aí, só que assim, né? A gente já sabe que ácido não é uma coisa muito legal, né? Ácido não é um bagulho legal pra gente ter no nosso sangue. Então, a anidrase, ela vai agir aqui de novo. Porque ela sabe que a gente não pode ter ácido dentro do nossa corrente sanguínea. Então, ela vai agir aqui de novo e vai dissociar
esse ácido carbônico em bicarbonato mais H+. Esse H+ aqui, eu tenho certeza que ela vai fazer alguma questão sobre isso aqui. Quando a gente tem H+, esse H+ significa... H+ é um íon. E esse H+ significa pH. Não significa pH. Mas, tipo, se a gente tem muito H+, o nosso pH, ele diminui. Por quê? Ele vai deixando o nosso sangue ácido. Então, um pH... Como que é a escala de pH, né? Aqui, do 0 a 7, ele é ácido. De 7 até 14, ele é básico. E 7 é neutro, tá? Então, se a gente tem muito H+, a gente vai ter um pH menor, ou seja, um pH mais ácido. Tá bom? Deu pra entender? Então, né, acho que na questão dela, do estudo dirigido, eu tava falando sobre um bagulho assim, mais ou menos. Que a hipercapnia, ela pode estar relacionada com a acidose do sangue. Por quê? Porque, se a hipercapnia é o acúmulo de CO2 dentro de uma hemácia, dentro da nossa corrente sanguínea, se a gente tem muito CO2, a gente vai ter mais CO2 se ligando com água, consequentemente a gente vai ter mais ácido carbônico, consequentemente a gente vai ter mais bicarbonato e mais CO2. Só que às vezes esse bicarbonato aqui não vai ser o suficiente para poder conter esse H+ aqui, ó. Às vezes esse bicarbonato não é o suficiente para conter isso aqui. Então isso aqui acaba sendo inútil. Tá bom? Mas o que importa é que vocês sabem que o aumento de CO2 aumenta a acidose do sangue por esse esquema aqui, ó. Por esse esquema aqui que eu expliquei pra vocês aqui agora. Eu preciso beber água, peraí. Voltei. Então, é isso aí, tá? E aí, como que vai acontecer? Como eu falei, o bicarbonato ele é formado dentro da hemácia, né? Então, o bicarbonato, quando ele está pronto, ele sai da hemácia e vai pro plasma. O que é o plasma? Para nossa corrente sanguínea. Ele sai da hemácia e vai pro sangue mesmo, normal. Entendeu? E aí, esse bicarbonato ele vai ser levado até os alvéolos, tá? Ele vai ser levado até... Não sei se é até os alvéolos ou se é... Ah, tá. Ele vai ser levado até os capilares dos alvéolos. Mas por que, Ana Clara, que ele vai ser levado até os capilares do alvéolo? Porque esse bicarbonato ele vai precisar sair de alguma forma. Então, ele vai vir, né? Deixa eu coisar aqui. Então, vou fazer esse desenho aqui. Então, a gente vai ter aqui as células, né? Que liberaram CO2. A gente vai ter todo aquele processo lá que vai transformar o CO2 em HCO3-. E aí, quando esse bicarbonato ele é produzido, ele sai e vai para a corrente sanguínea, né? Em direção aos alvéolos para ser expelido. Então, ele vai chegar no capilar alveolar, beleza? Ele vai chegar no capilar alvéolo, ele vai chegar aqui, tá bom? E por que ele tem que chegar aí? Para acontecer a troca gasosa, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Então, aqui ele tá meio que seguindo um fluxo, tá? Então, depois que vocês entenderam que as células do nosso tecido vai liberar CO2, esse CO2 vai ser convertido em bicarbonato dentro da hemácia, e quando ele vira bicarbonato, ele sai da hemácia e vai para nossa corrente sanguínea normal, ele vai chegar nos pulmões, né? Ou seja, nos alvéolos, tá? Então, ele chega nos pulmões e é um sangue venoso. O que é um sangue venoso? Sangue venoso é um sangue que é pobre em oxigênio e rico em CO2, tá? Então, ele é um sangue venoso, ok? Ele tem pouco oxigênio. Então, esse sangue, esse bicarbonato, ele vai chegar, né, no pulmão. Vai chegar no pulmão. E aí, o bicarbonato, ele vai entrar na hemácia de novo, porque ele só foi pro pulmão para ele poder ser expelido. Para ele poder ser expelido na nossa expiração, tá? Então, ele vai entrar na hemácia de novo. Por que ele vai entrar na hemácia de novo? Porque, como eu falei, o bicarbonato, ele é produzido dentro da hemácia. Então, se ele é produzido dentro da hemácia, ele tem que ser desproduzido dentro da hemácia também, né?
Porque a gente não libera bicarbonato, a gente libera CO2, tá? Então, é isso aí. Então, o bicarbonato, ele vai entrar na hemácia, depois ele vai se ligar com o H+, para formar o ácido carbônico. Que H+ é esse, Ana Clara? O H+, que tá dentro da hemácia aqui, depois que aconteceu toda aquela equação. H2O mais CO2 vai virar, né, H2CO3, e daí vai virar H+, olha aí o H+, mais o bicarbonato, tá? Não vou escrever aqui não, mas como é que é? HCO3 menos. Então é isso aqui. Então, só o que sai de dentro da hemácia, quando a gente tem esse processo aqui, é só o bicarbonato. O H+, ele continua dentro da hemácia, tá? Ele não sai da hemácia, ele fica lá dentro. Só o que sai é o bicarbonato. Então, o bicarbonato, ele vai entrar na hemácia e vai se ligar com o H+. Então, ele vai fazer o quê? O processo reverso disso aqui que eu expliquei pra vocês. Então, entra isso aqui, se liga com isso aqui e vai formar o ácido carbônico dentro da hemácia ainda, tá? Depois que vira ácido carbônico, ele se divide em H2O, água, e gás carbônico, ok? Então, é isso aí. Se vocês entenderam isso aqui, vocês entenderam fisiologia respiratória inteira, tá? Então, é isso aí que eu expliquei. Então, o bicarbonato, ele vai se ligar com o H+, que tá dentro da hemácia, para formar o ácido carbônico. A anidrase carbônica, que é aquela enzima que eu falei que acelera a reação química, que é um catalisador, vai converter o ácido carbônico em H2O mais CO2, né? Ela vai dissociar, a anidrase dissocia, ou seja, separa a água do CO2. Olha como a química é linda, mano. A química, ela é linda demais, tá? E aí, sim, esse CO2, ele sai da hemácia e vai para os nossos capilares. Entendeu? Isso aqui acontece dentro do pulmão. Depois ele vai para os capilares e quando a gente expira, a gente libera o CO2 e água. Uai, Ana Clara, mas a gente libera água onde? Como assim a gente libera água? Se você colocar a mão na frente da boca quando você expirar, você vai sentir que sua mão vai ficar um pouco úmida. Então, faz o teste aí. Esse úmido que você sente na sua mão, esse quentinho que você sente na sua mão, é a água sendo liberada também, tá? Então, a gente libera água e CO2, beleza? E aí, se vocês entenderam isso aqui, vocês entenderam tudo. Se vocês não entenderam, me manda mensagem que eu explico, faço questão de explicar de novo, tá? E aí, a gente tem o outro termo, complacência. O que caralhos é complacência? Complacência é a capacidade dos pulmões de expandir. Então, Valentina, Lisboa e Souza, você lembra que a Juliane pediu pra você fazer aquele experimento com a sacola, de assoprar a sacola e os meninos assoprarem balão? É isso aí, tá? Então, a complacência é a capacidade dos pulmões de expandir. Então, o pulmão, ele é a bexiga. A complacência é quando a bexiga se expande. Beleza? Então, a complacência é isso aí. É o ato de expandir. Se você expande o pulmão, a capacidade pulmonar é maior, então você tem uma maior complacência, tá? E aí, a gente tem uma doença, né? Que é efizema pulmonar. Que é quando a gente tem o aumento da complacência, a redução da elasticidade, que eu vou explicar pra vocês o que é elasticidade também agora. Tá? Eu vou pular isso aqui e eu volto pra elasticidade. Elasticidade é a capacidade de retornar ao estágio inicial, a expiração. Então, quando a gente enche uma bexiga, né? A gente enche uma bexiga, ela fica assim, então ela está em complacência. E quando a gente esvazia a bexiga, ela fica normal. Então, ela voltou à elasticidade. Elasticidade. Então, complacência é quando expande e elasticidade é o ato de voltar, tá bom? Então, no efizema pulmonar, a gente vai ter o aumento da complacência, ou seja, o pulmão ele vai poder se expandir muito mais, só que vai ter uma redução na elasticidade, ou seja, ele só se expande e não volta. Foi igual, Valentina, quando você assoprou a sacola. Imagine que aquela sacola é um pulmão com efizema pulmonar. A sacola ela tá expandida, mas ela não volta pro lugar dela.
Então, como que o ar vai ser eliminado pela diferença de pressão? Não tem como o ar ser liberado, entendeu? E é isso aí. A fibrose que a gente tem. A fibrose causa a redução da complacência, né? O tecido ele fica mais rígido. Então, é como se a gente tivesse um pulmão aqui. E aí você, Deus me livre, você levou uma facada. E aí você furou seu pulmão. Então, essa parte do seu pulmão aqui, ó, rodou. Já era. E aí, o seu corpo, ele vai trabalhar para regenerar essa parte aqui. Só que o que acontece? Ele vai regenerar com o mesmo tecido? Às vezes não. Quando ele não regenera com o mesmo tecido, ele regenera por tecido conjuntivo. Então, essa área aqui ficou revestida por tecido conjuntivo. Então, se a gente tem uma fibrose, que é o tecido conjuntivo, né? Fibrose, o tecido ele fica mais rígido. Então, ele não tem uma complacência boa, ele não consegue se esticar. Porque o que faz o tecido esticar, o pulmão esticar, são as células que fazem a complacência. A fibrose, o tecido conjuntivo, não tem essa complacência. Então, não tem como o pulmão expandir. Tá? E aí a pessoa ela vai ter uma hiperventilação. O que é hiperventilação? É isso aqui, ó. Então, pela falta de expansão do pulmão, a pessoa vai ter que ventilar mais para poder entrar mais oxigênio, para poder fazer aquele processo de troca gasosa lá, não sei o quê. Pneumotórax é quando a nossa pleura ela é perfurada, tá? Então, como eu falei para vocês, a pleura ela tem pressão negativa. Então, se a pleura fura, o pulmão, ele fica meio que tipo assim, tá, e aí? E aí o pulmão pode colabar. Isso aqui eu não entendi direito, mas é só a gente saber que o pulmão ele pode colabar se a gente furar a pleura, tá? Então tem a redução da complacência. O que é complacência mesmo? Isso aqui. O que é elasticidade? Isso aqui. Tá bom? E aqui a gente tem a parte bem legal, já estamos acabando. Nós temos os quimiorreceptores. A gente tem dois tipos de quimiorreceptores, né? A gente tem o quimiorreceptor periférico e o quimiorreceptor central. Primeiro, o que são quimiorreceptores? Eles são sensores que vão detectar mudanças químicas no sangue e no líquor. O que é líquor? É aquele líquido céfalo-raquidiano que tem no nosso sistema nervoso central. Tá bom? Ixi, deixa eu mudar a borracha aqui. É o líquido que tem no nosso sistema nervoso central. E os quimiorreceptores, eles vão identificar alteração no nível de oxigênio, no nível de gás carbônico e no pH, tá? E o que causa a mudança de pH mesmo? O aumento de H+, ou a diminuição de H+. Mas aqui a gente vai considerar que o pH abaixou, então o que causa a mudança de pH vai ser o aumento de H+. E o que causa o aumento de H+? O aumento de gás carbônico. O aumento de gás carbônico, tá bom? Então é isso aí. Então, esse aqui foi aquele desenho escroto que eu fiz pra vocês. Vou até apagar ele aqui. Então, os quimiorreceptores periféricos, eles vão estar localizados na carótida e no arco da aorta, tá? Eles são mais sensíveis para oxigênio, para mudanças de oxigênio. Então, o nosso corpo ele tem uma homeostasia de oxigênio, só que quando esse equilíbrio de oxigênio ele sai do controle, a gente vai ter esses quimiorreceptores, tá? Os quimiorreceptores periféricos, eles vão monitorar o sangue arterial. O que é o sangue arterial, meus parceiros? O que é o sangue arterial? É aquele sangue que tem muito oxigênio, tá? Então, eles vão monitorar principalmente esse sangue aí. Eles são sensíveis à pressão de CO2, ou seja, a quantidade de oxigênio que tem no nosso sangue, a pressão de gás carbônico que tem no nosso sangue e a pressão do pH não, e o pH. Tá? Então, os quimiorreceptores periféricos, eles detectam a quantidade de oxigênio no nosso sangue e a quantidade de CO2 no nosso sangue, tá bom? Mas eles são mais sensíveis para oxigênio porque eles estão no sangue arterial, tá? E aí, como eu falei aqui, se eles são mais sensíveis para oxigênio, eles são os principais sensores para hipóxia. O que é hipóxia? Diminuição de oxigênio no tecido. Então, eles vão detectar a acidose também pelo acúmulo de CO2. Porque foi o que eu expliquei para vocês. Se a gente tem um aumento de CO2, a gente vai ter a diminuição do pH. Então, o pH fica o quê? Ácido. Tá bom? Então, o aumento de CO2 causa o aumento do pH, porque a gente tem o aumento de H+. E aí, isso aqui é ácido, tá bom?
Eu espero que esteja dando pra entender, porque eu tô dando meu melhor, eu juro. E aí, como que os quimioreceptores vão reagir a essa mudança? Primeiro, quando eles perceberem que tem uma mudança, eles vão enviar sinais pelo nervo glossofaríngeo e pelo nervo vago para o bulbo. Então, eles enviam essa mensagem para o bulbo através do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. Depois, quando chega, né? O bulbo, ele vai responder causando a hiperventilação, que é isso aqui, ó. Entendeu? Ele vai causar hiperventilação. E aí, o que isso vai ajudar? Vai ajudar aumentando a captação de oxigênio e a eliminação de CO2 para restaurar os níveis normais. Então, se a gente tem uma hiperventilação, né, que é... a gente vai estar inspirando e expirando rápido. Ou seja, né, a gente vai estar aumentando a captação de oxigênio e eliminando mais CO2, porque vai ter... Entendeu? E agora, os quimiorreceptores centrais, tá bom? Eles vão estar localizados no bulbo, tá? Esse aqui é o que eu considero mais bonito, tá? Porque... é química linda. Então, os quimiorreceptores centrais, eles estão localizados no bulbo. Eles não têm contato nenhum com sangue. Eles não têm nada a ver com sangue. Eles têm contato apenas com o líquor, tá bom? E aí, os quimiorreceptores centrais, eles vão detectar a mudança de pH apenas, influenciados pelos níveis de CO2 arterial. Eu não vou explicar de novo qual que é a relação do CO2 com o pH, porque eu espero que vocês já tenham entendido. Eu acho que vocês já entenderam, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu anotei aqui, né? O CO2 vai atravessar a barreira hematoencefálica, que foi a aula de hoje, tá? Então, a barreira hematoencefálica, em resumo, é a permeabilidade que os nossos vasos sanguíneos, que nossos vasos têm de captar alguma coisa, não. Ele é seletivo. Então, ele vai escolher o que entra e o que não entra, tá? Então, o CO2, ele é uma coisa que pode entrar, então ele vai conseguir atravessar essa barreira hematoencefálica, ao contrário de H+, e o bicarbonato, porque eles dois não conseguem. O que consegue é só o CO2. Então, assim, no líquor, a transformação de gás carbônico e água vai, como eu falei para vocês, formar o ácido carbônico. O aumento do pH, o aumento de hidrogênio, de H+, vai reduzir o pH do líquido, que foi aquele esquema que eu já expliquei para vocês, né? E vai ter e aí quando a gente tem o aumento do pH, a diminuição do pH, quando a gente tem um aumento de H+, ou seja, a diminuição do pH, os quimiorreceptores centrais vão identificar essa acidificação, tá bom? E qual vai ser a resposta deles? Primeiro, quando eles vão perceber a acidose, eles vão estimular o bulbo, todo no cu do bulbo, né? Então aí, o bulbo, ele vai causar hiperventilação, que é o... eu adorei fazer isso. Ele vai causar hiperventilação, e aí o corpo vai eliminar mais CO2 e o pH vai voltar ao normal. Por que o pH vai voltar ao normal? Porque o CO2, ele vai liberar H+. O CO2, na verdade, ele vai... Quando ele forma o HCO3- mais H+. E quando a gente tem um maior elimino de CO2, a gente elimina mais isso aqui. Beleza, meus amores? E essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Ó o meu estado, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. E... é isso aí. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês o gráfico, tá? Só pra... Acho que a Valentina tinha falado que achou o gráfico difícil de ler, e eu concordo, tá? Então, depois dessa aula de hoje, olha só o que vocês aprenderam, tá? Então, essa primeira questão, o que ela quer de vocês, né? Ela quer que você fale por que quando o sangue ele tá ácido, que é esse caso aqui, né? Quando o sangue tá ácido em uma pressão de 30, quanto vai ser a nossa saturação? Então, aqui, 30, a nossa saturação vai estar em 40. É bom? Não, porque uma saturação normal é 98, tá? Então, tá zoado. E ele quer que você compare com uma saturação normal. Com a saturação normal. Não, com a neutralidade do sangue. Então, um sangue normal, sem tá ácido, sem tá básico. Então, a gente vai subir a linha no mesmo 30. E quando a gente for ver,
ele vai estar no 60. Então, a nossa saturação vai estar de 60, tá? Então, você vai escrever isso aí. E aqui, no gráfico C, ele vai mostrar a quantidade, ele vai perguntar para vocês sobre a hipercapnia, não sei o quê. E como você já sabe o que é hipercapnia, que é o aumento de CO2 na nossa corrente sanguínea, a gente já sabe. Então, ele vai querer que você faça o quê? Que você pegue esse mesmo nível de oxigênio, que aqui tá 30, e você suba para o caso de hipercapnia. Qual aqui a pessoa tem hipercapnia? Nesse aqui, ó, porque a gente tem 80 milímetros de mercúrio de CO2, tá? Então, a gente vai vir aqui no 30 e vai ver quanto que tá a saturação desse ser humano. Ó, quase morrendo. Então, é isso aí que eles querem de você nisso aqui, tá? Então, é só a pergunta que tá bem difícil de ser formulada, mas acabou a aula, tá? Acabou. Eu dei meu melhor. Não mostrei o slide da professora, porque vocês já entenderam, né? E é isso aí. Um big beijo pra vocês. Tchau, tchau.